Oi pessoal, vamos voltar aqui com o desenho da nossa casinha térrea, dando continuidade aos vídeos, né, onde foram mostrados os processos para o desenho dessa pequena planta e também como fazer, né, a colocação de cotas, textos, determinação de escalas e impressão final. Vocês podem ver todos esses vídeos, estão disponíveis no meu canal do YouTube e também no meu site, né, o www.marcosbandeira.com. Vamos agora fazer os cortes e as fachadas, né? Começando pelos cortes. Já escolhi aqui mais ou menos quais seriam os dois planos de corte que nós vamos fazer como exemplo para o estudo, né? É uma casa bastante simples, né? Vocês podem ver aqui pela projeção da coberta, né? Que nós teremos uma água de telhado caindo para cá, uma para cá, a caixa d'água tradicional posicionada aqui. Todos sabem que a intenção do vídeo é muito mais didático do que exatamente de fazer um projeto arrojado ou qualquer coisa parecida. Então, uma vez que você determina o plano de corte, e o plano de corte tem que ser escolhido, né, de acordo com a edificação, você tem que cortar elementos importantes, como por exemplo um banheiro, é bom você cortar porque o banheiro terá o piso um pouco mais rebaixado em relação aos outros pisos, é bom você passar o corte pela caixa d'água. E eu diria até mais importante até aqui, escolher um corte de tal forma que ele mostre inicialmente, né, como a inclinação do telhado vai se comportar. Não faria muito sentido, por exemplo, começar o seu desenho por esse corte. Esse plano de corte que ele atravessa o telhado de forma, né, o plano vai cortar o telhado inclinado dessa forma aqui, vai ficar difícil determinar a altura dessa inclinação, que só será conseguida através do corte A. Muito bem. No desenho do corte, você tem que estar raciocinando o tempo todo em plano vertical, né? Eu costumo recomendar o seguinte, que você comece por uma linha, essa linha, você vai assumir que essa linha é seu nível zero, normalmente aqui então o nível do terreno natural, tá? E aí, a partir dessa linha, você já delimita os limites da edificação, puxando dentro da planta. É bom que a planta esteja limpa, né, sem cotas, sem textos, né, você desliga as camadas para poder facilitar na hora do desenho. E aí você já puxa, digamos assim, né, da sua planta, todas as paredes que foram cortadas pelo nosso plano, tá? É importante que você ordene, né, as suas ações para que você tenha um desenho mais lógico e mais organizado. Não faz sentido você se preocupar nesse momento com janelas, com os elementos que estão além do plano de corte, entre outras coisas. Então vejam aqui, né? Todas as paredes foram cortadas. Nessa parede especial vai ter uma janela, que depois eu vou ter que fazer um tratamento com ela. Então puxei todas as paredes. Nesse momento, você agora vai determinar os níveis da sua casa em altura, né? Isso é uma decisão de projeto. Então, por exemplo, eu vou determinar que no nível da sala eu tenho 20 centímetros a mais em relação ao nível do terreno natural aqui fora, tá? Então, aqui com o comando offset, sem nenhum tipo de... Você pode estar usando o DraftSight, né, que foi o programa que eu recomendei desde o começo dos vídeos. Pode estar usando o AutoCAD também, o IntelliCAD, tanto faz. Então, você vai subir aqui uma paralela com 20 centímetros. E também, como decisão de projeto, você vai... Vou colocar aqui, por exemplo, 3 metros a partir do nível 20, né? 3 metros aqui a partir daqui, como sendo a altura do piso, por 20 centímetros até o teto. E vou usar uma laje aqui de 10 centímetros, fazendo um pré-dimensionamento através dessa laje. Essa laje é só uma laje de forro, né? Não precisa ser uma laje muito espessa. Os 10 centímetros eu vou até arriscar que estão exagerados, talvez essa laje ficasse com 8. Né? Isso aí é uma coisa que você teria que conversar com o seu engenheiro calculista. E você agora aqui faz uma limpeza prévia através do comando trim. O DraftSight já tem nessas funcionalidades de fazer o trim através de seleção, de seleção, né?
tá? E aqui você já pode, então, pré-visualizar. Só refazer isso aqui que eu cortei errado. Você já pode, então, pré-visualizar os elementos que estão cortados na sua casa, tá? Precisando fazer alguns detalhamentos, né? Como, por exemplo, aqui no piso do banheiro, eu já vou descer 2 centímetros, né? Já vou descer 2 centímetros em relação ao mais 20 aqui. E já vou fazer aqui alguns cortes, eliminar algumas linhas que não serão mais necessárias. Ajustando. Pronto, então rebaixei o piso do banheiro. Todos sabem, né, que quando há uma diferença de materiais, você tem que ter uma linha de diferenciação, né? Então aqui é alvenaria e aqui será concreto, né? Então aqui a laje ficaria um elemento único, como também aqui o piso, né? Claro que existem várias camadas aqui, né? No piso, por exemplo, nós teremos a camada do revestimento, a camada de regularização, o piso morto, entre outras coisas, mas nós estamos fazendo aqui uma versão simplificada, né? Então, você pode eliminar essas linhas, eliminar essas, deixando, né, tanto a laje de forro como aqui no piso. Aqui é um outro banheiro, então também vou fazer o rebaixo, tá? Só esticar essa linha aqui que eu cortei precipitadamente. Pronto. Então nós temos aqui e aqui na varanda vai acontecer a mesma coisa. Vou ter também uma diferença aqui de 2 centímetros. Eu uso os 20 centímetros, porque acaba que aqui na varanda, que vai ser o acesso principal, né? Nós teríamos um degrau aqui, um espelho de 18 centímetros, que é um espelho bastante confortável de vencer, né? Muito bem. Para finalizar essa parte dos elementos cortados, vale observar que aqui na varanda eu teria que ter uma pequena viga entre esse pilar e esse. Vamos ver a distância aqui entre os dois pilares, né? O vão é de 3 metros e 2,5 centímetros. Então, aqui uma viga de 40 centímetros já seria mais do que suficiente. Com 12 de espessura, já seria mais do que suficiente aqui para ajudar a vencer esse vão. O melhor nesse caso você pecar por mais, depois conversando com o seu engenheiro calculista, você pode até chegar à conclusão que essa viga poderia ficar com 30, 35, tá? Mas a princípio, quando você fizer o seu pré-dimensionamento de estrutura, recomendo que você sempre deixe uma margem de erro para evitar problemas. Bom, então esses são os elementos básicos que estão cortados, né? Na sequência, você agora deveria desenhar os elementos que estão além do plano de corte e, em alguns casos, os que ficaram também antes do plano de corte. Na sequência, nós faremos isso.